Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, que hoje é sexta-feira, rapaziada, a semana passou voando, certo? Até comentei ontem com vocês, estou numa correria enorme. Hoje estou de volta aqui em casa, tá? Passa esse final de semana aqui. E provavelmente na outra semana tem alguns dias lá no interior também. Então a vida do John tá muito corrida, certo? E eu conto com a colaboração de vocês pra gente bater a meta de 55 mil inscritos aqui no canal, rapaziada. Vamos que dá pra alcançar, hein? Tamo junto. Também peço que me sigam lá no Instagram, @John do Timão. Pode dar um salve lá que a gente vê pra trocar uma ideia naquele pique, rapaziada. Tamo junto, editor. Pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians. Bom, a primeira novidade é de mercado da bola, tá? O Cruzeiro tá bem próximo de fechar o contrato com Danilo Avelar, o lateral esquerdo, o zagueiro do Corinthians e tudo mais. A ideia da Raposa é um contrato em definitivo com o jogador, tá? O Cruzeiro não queria um empréstimo, já queria fechar o contrato com o Danilo Avelar. Só que ele tem contrato com o Corinthians. Então o Cruzeiro teria que fazer uma proposta para o Corinthians, o que não vai acontecer. O Cruzeiro não vai tirar R$1 do bolso, certo? Qual que é o ponto? O Corinthians teria que pagar a rescisão do Danilo Avelar para se livrar do jogador e ele ir de graça para o Cruzeiro. Numa dessa é melhor o Corinthians emprestar e beleza. O que o Corinthians pode fazer, e é o que normalmente acontece, como foi o caso do Camacho, por exemplo, rescinde o contrato sem pagar a multa, sem pagar nada, para o atleta jogar no outro time. Que aí ele fecha um novo contrato com o Cruzeiro, pede luvas, tá? Ali que o Danilo Avelar vai ganhar dinheiro. Entendeu? E aí, qual que é o único pedido que eu faço para nossa diretoria? Pode rescindir, faz esse acordo e tudo mais, libera o jogador pro Cruzeiro, sem problemas. Vê se não tem nenhuma dívida com esse jogador, para daqui um mês ele não entrar na justiça contra o Corinthians, tá? Já coloca lá no acordo da rescisão, ó, você tá assinando a rescisão, então o Corinthians não te deve mais nada, não deve mais nada, tá? Você assinando esse papel aqui, você aceita que o Corinthians não te deve mais nada, você não tem mais nenhum vínculo com o Corinthians, tá? E o Corinthians não te deve nenhum real, nenhum centavo de nada. Você não pode entrar na justiça contra o Corinthians. Então coloca isso na rescisão. Você quer jogar no Cruzeiro, tá? Quer ter uma outra oportunidade e tudo mais, vai jogar num clube grande, beleza. Ponto. Coloca isso no contrato. Essa é a minha opinião. Quero saber a de vocês, família. Bom, agora algo que não é tão voltado assim pro Corinthians, mas eu fiz questão de colocar aqui, rapaziada. Sobre o Jadson, tá? Nosso ex-meio-campista. Saiu do Corinthians naquela época conturbada, na chegada do Thiago Nunes, que ele dispensou o Jadson, dispensou o Ralf. Muita gente foi contra, tá? Muita gente. Eu fui contra a forma com que fizeram. Tá? Mas não fui contra a decisão como um todo. Um monte de gente, inclusive o próprio Jadson. O Jadson fez um monte de postagem aí, ironizando o Thiago Nunes no comando do Corinthians, tá? Ironizando o Thiago Nunes. Muito torcedor. Olha lá, o Jadson fez 1, 2, 3 gols pelo Atlético Paranaense. Olha lá o Jadson. Podia estar no Corinthians, que não sei o quê. Rapaziada, sinceramente, o Jadson, tá? Que disputou a Série B pela equipe do Avaí. O Avaí subiu e dispensaram o Jadson. Ué, não era o Thiago Nunes que estava errado por dispensar o Jadson? E ele tem proposta agora para jogar no Vitória, tá? No Vitória da Bahia e tudo mais. O problema é que o Vitória foi rebaixado para a Série C, tá? Então o jogador que vocês estavam pedindo e tudo mais vai jogar a Série C, provavelmente. Tá? Muito provavelmente.
Então, assim, quando eu nunca questionei a qualidade técnica do Jadson. O que eu questiono é condicionamento físico, entrega, tá? Que o Jadson já não vinha entregando há um bom tempo. E a gente sabe disso. 2018, que a gente chegou na final da Copa do Brasil, o Jadson não estava entregando. Vocês sabem disso. Pô, mas fez o gol de pênalti. Tá bom. Mas pega o jogo, 90 minutos, é a mesma coisa do Casares, do Benítez, do São Paulo. Mesma coisa. Com a bola no pé, craques da bola. Sem a bola, não participa, não ajuda, não dá um pique. Tá? Então, quando a gente for fazer essa análise de pedir jogador, de falar que não tá respeitando o ídolo e tudo mais, uma coisa é a gente respeitar a história do cara. Outra coisa é achar que ele é eterno, certo? Não questionar efetividade do jogador. Por isso que eu falo de Cássio, Fábio Santos, Jô. São ídolos do Corinthians, mas dentro de campo não estão fazendo por merecer a titularidade. Tá? Então eu queria puxar esse assunto do Jadson para trazer aqui esse paralelo com alguns jogadores titulares do Corinthians. Até que ponto a gente vai manter o Fábio Santos como titular do Corinthians? Até quando? O Cássio vai ser titular do Corinthians? O Jô? E outro ponto, com salário lá em cima. Jogadores caros, tá? Esse é o ponto. O Jadson saiu do Corinthians porque não aceita um salário de 50 mil. Não aceita, tá? Fábio Santos não aceita, Cássio não aceita. E a diretoria nem tenta. E aí, cara, infelizmente a gente vai gastando muito dinheiro em jogadores que não estão fazendo por merecer. Essa é a opinião do John. Quero saber a de vocês, família. Bom, ontem também tivemos aí o primeiro jogo da final do Paulistão Sub-17, tá? O derby paulista entre Corinthians e Palmeiras. Primeiro jogo foi lá na Fazendinha e foi 3-1 para a equipe do Palmeiras. O gol do Corinthians aí foi marcado pelo centroavante Felipe Augusto. Chegou a ter uma oportunidade aí na equipe principal, retornou para a base, tranquilo, é um cara muito jovem, tá jogando sub-17, né, e tal. Teve um gol do cara do Palmeiras lá do meio campo, um golaço, tá? O jogo de volta acontece aí dia 20, às 19 horas, lá no Allianz Parque, e o Corinthians tem que fazer pelo menos 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Então não tem gol fora nessa competição. 2-0, por exemplo, para o Corinthians, vai para os pênaltis. Desejo aí toda a sorte do mundo para o nosso timãozinho, certo? Para a nossa equipe aí sub-17. E quero saber a opinião de quem assistiu a partida. Eu particularmente não assisti, tá? Vi só a questão do resultado, vi alguns lances de gol e tudo mais. Então não posso fazer essa análise aí mais aprofundada. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, o Corinthians também divulgou um pouco sobre os bastidores, né, da contratação do Paulinho, mais especificamente o dia da apresentação dele, né? Não da contratação como um todo, porque vem se estendendo aí um bom tempo. Mas do dia da apresentação dele, bem que passando na casa dele, ele vai até o Parque São Jorge, vai até a sala do presidente e tudo mais. E aí, peguei aqui algumas passagens do que o Paulinho falou na entrevista. Pode ser que eu seja até melhor do que na minha primeira passagem. Esse é o pensamento, estou voltando para isso. Ajudar meus companheiros, ajudar o clube que me proporcionou muitas coisas e títulos importantíssimos. Minha ideia é essa, voltar melhor do que na minha primeira passagem. Meu rendimento dentro de campo, minha entrega, o que eu sempre coloco para eles lá dentro. Uma coisa que vocês podem ter certeza é a minha entrega aqui. Bom, e nesse ponto aí não tem nem o que questionar o Paulinho. E a gente vai ficar no pé dele com certeza, tá? Isso aí eu já garanto pra vocês. Mas é um cara que sempre se entregou, tá? E aí ele falou um pouco sobre a característica dele, a forma de atuar. Falou o seguinte: não tem muito mistério. Sempre fui um cara dentro e fora de campo simples. Não tenho o que inventar. É fazer o básico. O que a gente fala, o arrozinho com feijão. E a gente vai longe. Minha trajetória, minha história sempre foi fazendo simples. Não é agora que vou mudar minha característica, minha forma de jogar. Vou continuar sendo o Paulinho de sempre.
Pô, se for o Paulinho de sempre, que aqui no Corinthians ganhou Brasileirão, Paulista, Libertadores e Mundial, filho, pode vir. Pode vir, seja bem-vindo, Paulinho de sempre. Continue aqui no Corinthians, sendo esse jogador que a gente viu aqui atuando com a camisa 8. Agora vai ser o camisa 15 do Corinthians, né? Pô, não tem nem o que falar do Paulinho, rapaziada. E aí, ele garantiu, né, a questão da entrega dentro de campo e tudo mais. Tô de acordo, sucesso total aí pro Paulinho. Quero saber a opinião da fiel torcida. Bom, mais uma de mercado da bola. Dessa vez a equipe do América Mineiro, tá? Que se classificou para a pré-Libertadores, então tá buscando reforçar a equipe. Fez uma sondagem ao Corinthians pelo atacante Janderson, tá? Pelo Janderson. O Janderson atualmente está emprestado ao Atlético Goianiense. E o presidente do Atlético Goianiense já falou que quer o Janderson para 2022, tá? Já falou que já tá em contato com o Corinthians, tá em cima. O América poderia atravessar essa negociação. O que o Corinthians colocou? Beleza, vocês querem um jogador por empréstimo, tem que pagar a taxa. Não divulgaram os valores, tá? Não divulgaram. O Corinthians chegou a emprestar jogador aí, o próprio Bruno Mendes, eu não lembro, acho que foi 500 mil, né, que o Inter pagou. Então assim, colocou uma taxa. Pô, você pagou isso aqui, o jogador é seu por empréstimo, você paga os salários dele, beleza. O América não quis. Não está disposto a pagar a taxa cobrada pelo Corinthians. Pode ser que o Corinthians tenha aumentado essa taxa, tá? Um valor para o Atlético, um valor para o América. É natural, porque o Corinthians já vem negociando com o Atlético da última temporada, entendeu? O Janderson já está no Atlético, já está adaptado e tudo mais. Então, como não divulgaram os valores, fica até um pouco complicado da gente avaliar. Eu vi até alguns comentários, pessoal falando, pô, o América cheio de grana, vendeu camisa 10 pro Galo, não sei o que, agora quer jogador de graça. Pelo que eu vi a negociação do Ademir pro Galo, ele saiu em pré-contrato. Então o América não recebeu nada, entendeu? Só que aquilo também, o América se quer rir, tem que fazer rir, né? Quer montar um time pra pré-Libertadores, gasta um money, gasta o dinheirinho, certo? Põe o dinheiro para girar. Então, a princípio, não teremos negociação entre o América e o Janderson. Houve a sondagem, houve aí esse interesse, mas na hora que o Corinthians apresentou o valor, apresentou essa taxa por empréstimo, o América recuou e não vai negociar com o Janderson. E aí, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O Corinthians deveria já fechar aí esse contrato de empréstimo com a equipe do Atlético Goianiense ou deixarem aberto, vai que aparece uma melhor oportunidade para o menino Janderson. Bom, agora falando sobre Edinson Cavani, não falei ontem porque é algo que vem se arrastando aí, não temos muitas atualizações, vamos colocar assim, é uma coisa ou outra que vai acontecendo em cima. O Cavani recusou o Boca Juniors, tá? Primeira coisa, recusou o Boca Juniors. Aí já veio um monte de coisa de Barcelona, Juventus. O que eu tenho é que é muito difícil ele fechar com esses dois clubes, tá? Muito difícil mesmo. É mais fácil ele jogar no Corinthians do que no Barcelona ou na Juventus. A informação que eu tenho. E aí, um jornalista aí, né, que acompanha o futebol italiano, futebol espanhol e tudo mais, um cara da gringa e tal, falou, ó, a prioridade da diretoria do Corinthians é o Cavani, tá? A prioridade da nossa diretoria é contratar o Cavani. Contudo, entretanto, todavia, outros nomes, tá? Outros nomes populares, ele colocou assim, outros nomes populares também estão na mira do clube. Então, assim, o Cavani é a prioridade, o Corinthians está colocando ali como prioridade, colocando todas as forças, mas já tem alguns outros nomes no radar do clube, tá? Nomes populares da Europa. Então isso é importante. Não é nome desconhecido, não vai vir um cara que ninguém conhece, tá? Segundo a informação do jornalista Ekrem Konur. Beleza? John, quais são esses nomes? Não sei. Não sei, tá? Já não vou nem enganar. Ah, vai vir fulano, ciclano, não sei. Não sei esses nomes, tá? Então o que a gente tem é que o Cavani é prioridade. E aí, saiu uma entrevista do Cavani nas redes sociais do Manchester, tá? Do time dele.
E o pessoal pegou só um recorte, tirou de contexto, tá? Pegou a parte que ele fala que ele é muito grato aos torcedores e tudo mais, que não sei o quê, que o pessoal fez música pra ele e tal, que ele passou uma época em Manchester sem a torcida, tá? E depois, com o retorno da torcida, ele teve uma experiência muito boa e tal, beleza? O pessoal já pegou. Pô, Cavani agradece aos torcedores do Manchester e se despede. Não é assim. Totalmente fora de contexto o que estão fazendo com a entrevista dele. Ele falou, espero que dezembro seja realmente positivo para todos nós e então possamos ver o que acontece mais tarde, tá? Uma das coisas mais importantes é focar no próximo jogo e trabalhar estritamente partida a partida, que é a minha forma de trabalhar. Se o cara tá focado no próximo jogo do Manchester, entendeu? O que ele falou em questão da torcida foi da época da pandemia, que eles jogaram muito tempo com o estádio vazio e tal, que ele é muito grato aos torcedores pelo carinho que eles demonstraram nesse retorno, né, do público aos estádios. E não que ele estaria se despedindo, tá? Então, viu lá, Cavani se despede, agradece a torcida. Não, não tem nada. Não. Pelo menos nesse sentido, se a fonte for essa entrevista, está fora de contexto, tá, rapaziada? Já passo pra vocês aqui. Pô, John, tem alguma novidade? Corinthians avançou na negociação? Não tem negociação. O Cavani tem contrato com o Manchester. Enquanto ele não rescindir o contrato, não existe negociação com o Corinthians. Tá? O Corinthians pode apresentar o projeto, pode apresentar o interesse, como já foi apresentado e tudo mais. Agora depende mais do Cavani do que do Corinthians, tá? Por isso que o Corinthians tem a prioridade do centroavante uruguaio, mas já busca outros nomes populares na Europa. Fechou, família? Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, um dos clubes aí do Grupo City, tá? O Grupo City, que é dono do Manchester City, outros clubes aí, eu acho que é o New York City também, e também do tal do Lommel SK, clube da segunda divisão da Bélgica. Como que o City faz? Contrata os jogadores para esses clubes do grupo de menor expressão, tá? Você tem lá 9 times. Contrata pro sétimo, pro sexto time. Se o cara se destacar, facilita a negociação pro Manchester, pro New York, pra não sei, entendeu? Já dentro do próprio grupo. E aí o Lommel SK, o clube que é do grupo do Manchester City, fez uma proposta para o Cauê, tá? Jogador aí da base do Corinthians, que eu vou explicar para vocês. Tivemos uma reunião ontem e já encaminharam essa negociação para o Cauê e para a Bélgica, tá? Segunda divisão da Bélgica. Ontem, tá? Tivemos essa reunião, Corinthians, staff do jogador e também representantes do Lommel, tá? Já trouxeram essa proposta e tudo mais. Beleza. Nos próximos dias, possa ser que o Cauê já deixe o Corinthians. John, qual que é o valor dessa proposta? Quanto que o Corinthians vai ganhar e tudo mais, como que tá acontecendo, beleza. Fiz as mesmas perguntas. Fui pesquisar sobre o Cauê, tá? Como que tá, o Corinthians tem quanto de direito econômico e tal, beleza. O Cauê não é do Corinthians, tá? O Cauê não é do Corinthians. Ele pertence à equipe do Novo Horizontino, tá? E o contrato dele com o Corinthians acaba em março de 2022. Caso o Corinthians queira ficar com o jogador, tem que pagar 2 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. Simples assim. Não pagou 2 milhões, o Cauê sai de graça, tá? Sai de graça sim, do Corinthians. Porque se o Lommel for contratar, paga para o Novo Horizontino. Tá? Para vocês verem o tipo de negociação que a nossa diretoria faz. Agora, eu não sei se o Corinthians vai ganhar alguma coisa nessa negociação, tá? O que eu tô acreditando que possa acontecer? O Corinthians pode negociar o Cauê com o Lommel. Depois que fechar essa negociação, faz o seguinte, vai e paga os 2 milhões para o Novo Horizontino, tá?
Depois que fechou o acordo verbal, faz o seguinte, não, então agora a gente tem a garantia que vai vender ele lá na frente, tipo, no outro dia, paga os 2 milhões, pega 50% e aí revende pro Lomel, tá? Eu acho que eu espero o mínimo que eu espero é que a nossa diretoria faça isso, tá? Porque o Cauê vinha aqui, usar o Corinthians de vitrine, fazer tudo isso, pra agora sair o Corinthians não ganhar R$1, aí a nossa diretoria tá de brincadeira, tá de palhaçada com o torcedor. Na situação financeira que a gente já sabe. Pô, mas tá melhorando, tá igualando a conta, tá, e por isso a gente vai perder dinheiro? Por isso a gente vai perder dinheiro? Não tem um cara na base do Corinthians que a gente podia lançar como centroavante? Trouxe o Cauê do Novo Horizontino, deixou passar tudo isso. Agora que vai ver a questão dos 2 milhões? São perguntas aí, rapaziada. Pra diretoria, pra nossa gestão, pro Roberto de Andrade, pro Alessandro. Aí eles vêm, me dão uma coletiva essa semana, não fala nada com nada. Ah, o Paulinho, não sei. Ah, o patrocínio, não sei. A gente confia no Silvinho. Foi uma ótima temporada. Muito obrigado. Foi isso a coletiva dos caras. Então, cara, fica difícil, viu? Fica complicado essa situação aí. Vamos aguardar, rapaziada. Provavelmente até o início aí da próxima semana, sei lá, até quarta-feira mais ou menos, teremos uma novidade, no caso, Cauê no Lomel da Bélgica. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!